Graça e paz, amados, aqui é o professor João Vieira, com patrocínio da FATESE, Faculdade de Teologia e Filosofia Siloé, e também da ADESESUL, Assembleia de Deus, Comunidade Zona Sul São Paulo. Levo até você esse importante tema, que é a quarentena e a alma. Um tema importante voltado para o aconselhamento cristão, em uma visão religiosa cristã tricotômica, né? Porque está na esfera corpo, alma e espírito. Essa palestra vem de encontro ao atual momento que passa a sociedade brasileira, né, diante desta pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, que até então surgiu ali na China, em torno de mais ou menos 100 dias, já se estendeu por todos os continentes com quase 4 milhões de pessoas infectadas, um vírus altamente contagioso que tem feito os países entrarem em quarentena ou isolamento social. Alguns países com isolamentos flexíveis e outros radicais, como o lockdown, praticamente é um isolamento radical, tendo somente como essencial algumas atividades como o mercado, a farmácia, somente essas atividades caracterizadas como essenciais para a população. E é o cenário que atravessa, inclusive, a sociedade brasileira. Brasil com 26 estados e o Distrito Federal, 27 estados, com 5.570 municípios, todos eles com algum tipo de restrição devido à Covid-19. No Brasil, até o momento, com mais de 135 mil casos confirmados, mais de 9 mil óbitos, São Paulo contém o maior índice da Covid-19, chegando perto aí de 40 mil casos e mais de 3 mil óbitos, infelizmente. No Brasil, no mundo são quase 4 milhões de infectados e mais de 250 mil mortes, porém com uma boa notícia, né? Tem mais de 1 milhão de pessoas curadas. Enfim, é devido à Covid-19 que o mundo entrou em quarentena e principalmente nós aqui no Brasil. A Igreja de Cristo, a Igreja Evangélica, com mais de 50 milhões de fiéis, também teve que entrar em quarentena, e outras correntes religiosas aqui no Brasil também vivenciando este momento de quarentena, e muitas pessoas com incertezas, vendo aí várias notícias, né, notícias ruins, a humanidade buscando aí remédios para tratar a doença, ainda não tem remédios definidos, e também estamos a médio ou longo prazo ainda, na busca aí de uma vacina que venha prevenir a humanidade aí deste mal. Então nós temos como entendimento, através das orientações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde aqui no Brasil, a necessidade mesmo do distanciamento social, conhecido aí como a quarentena, e por isso aí o nosso tema, a quarentena e a alma. Então você que está conosco aí durante essa entrevista, você poderá fazer a sua pergunta no nosso chat e na medida do possível estaremos aí respondendo aí, tentando responder a sua pergunta. Está comigo aqui nessa entrevista a Evelyn Santos, que é psicóloga, psicoteóloga, capelã e também professora universitária. Para quem não sabe, é a minha filha primogênita, né? Eu tenho 3 filhos e hoje eu tenho a alegria aí de estar realizando esta entrevista. Evelyn, seja bem-vinda, viu? Olá, boa noite a todos, graça e paz, né, a todos os nossos irmãos, amigos, familiares. É prazer estar aqui nesta noite e de todo o coração nós esperamos que esta entrevista contribua
né, espiritualmente e emocionalmente a todos vocês que estão nos assistindo. É isso aí. Eu fiz essa pequena introdução para dar sentido aí à nossa entrevista. É claro que todos estão envolvidos, né, nesse acontecimento aí, nessa pandemia que tem atingido a humanidade, e nós aqui no Brasil também estamos debaixo da mesma adversidade, crendo, é claro, nos preceitos da palavra de Deus, mas queremos trabalhar aqui esse importante tema, a quarentena e a alma, buscando o mecanismo, né, de trabalharmos essa questão emocional, tirarmos proveito desse momento de quarentena e também, é claro, trabalharmos a questão de prevenções para não ter aí os desgastes emocionais. Então, está aí o nosso tema, quarentena e alma. Eu gostaria de fazer uma oração juntamente contigo, que Deus possa abençoar sua vida, da sua família, que Deus nos ajude aqui nessa entrevista, que essa entrevista possa colaborar neste momento que todos nós estamos atravessando. Vamos orar? Busquemos a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por este momento, por estarmos aqui nesta entrevista tão importante, diante deste quadro que passa a humanidade, nós aqui no Brasil, em quarentena também, crendo, é claro, na tua palavra, sabendo que está nesse contexto a tua vontade permissiva, mas nós pedimos que o Senhor nos oriente para que possamos ter a tua graça, a tua misericórdia, o teu cuidado, termos o nosso equilíbrio emocional, a questão do enfrentamento, e que essa entrevista, Senhor, possa também ir de encontro aos corações, e que a tua palavra inserida nessa entrevista possa fortalecer a fé de muitos e acrescentar, Senhor, é verdade, acrescentar também, Senhor, essa questão da fé que cada um carrega, crendo que o Senhor é aquele que vela por tua palavra. Abençoa cada um que está em sintonia conosco, ser bem presente aqui, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Diga amém, então, comigo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Muito bem, estamos aqui em São Paulo, mais ou menos 40 dias em quarentena, quase que radical, e o governo acabou de prolongar, parece-me até para o início de junho, para que a gente possa aguardar aí essas 3 semanas, né, evitando aí um colapso na área da saúde. E tem essa questão do pico, né, o pico da pandemia, e esse pico já está sendo falado aí também há quase 40 dias, né? Enfim, nós estamos enfrentando uma quarentena, e essa quarentena, então, está sendo prorrogada para mais 3 semanas. Então, Evelyn, eu te pergunto, né? Sem levarmos em conta aqui a questão de classe social, etc., é possível uma pessoa, aqui inclui-se inclusive o cristão, ter alguns ganhos emocionais satisfatórios nesse período de quarentena? Essa é uma pergunta que tem levado muitos psicólogos, né, a refletir e, de alguma forma, transmitir isso à sociedade, né? E para responder essa pergunta, eu vou fazer aqui uma pequena introdução, né, para nos situar, dizendo que nós somos seres do desenvolvimento. Deus nos deu um potencial criativo, um potencial de aprendizado, que mesmo diante as guerras, né, as crises, o ser humano ele tem o potencial de aprendizado. Então, quando nós falamos de alma, a gente está falando de pensamentos, de sentimentos, de emoções, de crenças, né, da volição, que é a vontade humana, e tudo isso aparece no nosso comportamento. Então, em tempos de isolar-se socialmente falando, nós podemos aprender algumas coisas, né, colocando óculos aí do aprendizado, e saber que nesse tempo a gente consegue ter ganhos. E esses ganhos, eles estão relacionados a esse momento que nós estamos vivendo de uma reflexão, né? Quando nós somos impulsionados aí a se isolar socialmente, a gente tem o momento de estar em casa, em família, e esse é o momento que a gente tem que tirar, né, as roupagens aí sociais, de alguma forma. Então, o trabalhador, ele tira sua roupagem social e agora ele está atuante 24 horas como pai, como mãe, né? E quando nós estamos no social, a gente tem aí um controle do nosso comportamento, das nossas reações, a gente premedita o nosso comportamento.
E em casa, a gente pode ser quem somos, não é assim? Sem repressões, né, socialmente falando. Então, nesse momento, a gente pode ficar de cara com quem nós somos de verdade, ou seja, com as nossas forças, né, com as nossas fraquezas. Então, nesse momento de isolamento, nós estamos voltados para essa quietude interior. E esse momento de reflexão, né, de reavaliar a vida, de reavaliar se realmente nós estamos vivendo com propósito, com sentido, porque dentro de casa nós mostramos o nosso lado mais amável, como também o nosso lado mais hostil, né? Então, muitas pessoas estão relatando isso. Olha, eu estou ficando de cara com a minha vulnerabilidade, com aquilo que eu estava escondendo e agora isso está aparecendo, né? Então, o ganho que nós temos é fazer esta reflexão e propiciar, né, esse crescimento interior, que é um momento oportuno para isso. Então quer dizer que a quarentena não traz somente a questão negativa, né? Tem aí os seus pontos positivos de aproveitamento, porque em meio a tantas notícias ruins lá fora, né? As pessoas tendem a trazer para dentro de casa estas notícias e de repente elas não percebem que esse momento de quarentena pode ser um momento então de muito ganho emocional, né? Você pode citar alguns exemplos de ganhos emocionais no contexto de esposo, esposa, pais e filhos? É o autoconhecimento, primeiramente, né, de conseguir ter essa reflexão mais profunda, né, esse momento mais intimista. E quando a gente tem uma comunicação melhor com a gente mente, consequentemente isso vai fluir para a minha função como esposa, como mãe, né? Isso vai transparecer nas outras relações. Os valores que eu vou priorizar, com certeza vai influenciar no todo, né, que é a família. Certo. Agora, se ele não tirar proveito deste momento de quarentena, fortalecendo os vínculos e etc., né, ele de fato pode ter perdas emocionais? Bom, é importante aqui pontuar que, como seres racionais, né, que nós somos, a gente gosta da previsibilidade. Então, a gente precisa, porque a previsibilidade dá uma segurança. Então, se nós soubéssemos assim, olha, são 3 meses garantido, começo, meio e fim. Então, a gente tem uma curva, né? Um arco que você consegue prever, se organizar psicologicamente, pelo menos, né, psicologicamente, para isso. Como não é o caso, a gente fica exposto aí a essa questão da insegurança. E a insegurança, o que ela traz? O estresse. Né? Porque aí a gente começa aí a fazer perguntas, né, sobre o que será do futuro e o amanhã, o que vai acontecer, o que não está sob o meu controle, né? Então isso traz o estresse, e o estresse contínuo ele traz a desmotivação. Então, infelizmente, muitas pessoas tiveram que paralisar os seus projetos, os seus sonhos, né? E imagina que essa desmotivação ela pode levar as pessoas a paralisarem. Então, é o desistir de projetos, de sonhos, pela desmotivação. Então, o estresse ele pode ser num ganho, quando a gente toma decisões, usar o estresse para produzir algo novo, mas o estresse contínuo, sem usar o potencial criativo, ele vai gerar desmotivação. Então, quando a pessoa se encontra desmotivada, ela tem as perdas, né, porque estão relacionadas à desistência, ao estado deprimido, né, aquela melancolia, e vai trazer essas perdas emocionais. Certo. Então ele precisa ter consciência que isto vai passar. Tem que ter um enfrentamento, essa questão que isto vai passar. A gente sabe que cada pessoa reage diferente, né, frente à quarentena. É possível a pessoa enfrentar, como ele deve enfrentar essa questão de não antecipar os problemas, uma vez que ele está passando pelo problema, e isso vai passar, a pandemia vai passar. Como que ele tem que enfrentar isso sem antecipar o desgaste emocional? O desgaste, como que a gente pode pensar sobre isso, né? Tem que usar a questão da inteligência emocional. Então a gente vai pensar que está acontecendo, né? A gente não pode entrar naquela fase de negação, não está acontecendo, é tudo fake. Talvez algumas pessoas passaram por essa fase, né, da negação. Mas quando a gente entende a realidade e tem essa tomada de consciência,
A gente aceita e com isso a gente consegue atravessar com o enfrentamento mesmo, né? Então, para se trabalhar isso, para não ter um desgaste emocional, é importante estar consciente do que eu posso enfrentar primeiramente. Então, a gente costuma assim dizer, né, através aí das inúmeras pesquisas que o campo Saber da Psicologia fez ao longo das guerras, de outras pandemias, estudou-se a estrutura psicológica diante desses embates. Então, o que observou? Que as pessoas passam pela fase da negação, as pessoas passam pela fase da angústia ansiosa, né? Que é aquela fase do prever só o negativo, construir um cenário assim de desastres. Talvez a maioria das pessoas, né, fez essa construção mental de ver o pior, de ver comida faltando, né? Então isso se chama angústia ansiosa. A fase da mania, que é ficando dentro de casa há muito tempo, a pessoa ela apela para os vícios, né? Ela apela para algo que tende a aliviar ali aquela ansiedade. E também tem os medos existenciais. O que será do futuro, né? Então, quando a gente entende que a gente pode passar por alguma dessa fase, isso, de certa forma, nos situa no seguinte pensar psicológico. Olha, eu não estou ficando maluco, né? Eu não vou surtar. Muita gente passou por isso, né? Nossa, o que vai acontecer comigo? Porque eu estou assim, eu não durmo, eu fico pensando no futuro, enfim. Então, saber que as crises normativas existem, de certa forma, nos dá um suporte para enfrentar. Então, o que isso quer dizer? Eu vou dizer tá tudo bem? Não, eu vou entender, vou até mesmo buscar ajuda psicológica, vou buscar um auxílio espiritual, né, um pastor para conversar, um amigo, que vai auxiliar muito, né? E aí tem um outro ponto que a psicologia trabalha bastante para a gente evitar esses desgastes, é o ressignificar, que é construir um novo olhar diante daquilo que está acontecendo, né? Então isso tem sido bem divulgado aí pela ciência da psicologia, dizendo, olha, não é estar isolado, mas é estarmos protegidos. Olha como que muda o pensar, né? Não é estarmos confinados, mas é estarmos salvando vidas. Não é o fim do mundo, mas quem sabe é o começo de um novo mundo. Todas as guerras e pandemias trouxe uma mudança social e transformações, né? Então a gente pode mudar isso, não é solidão, é autoconhecimento. Então fazer esta mudança de mente, acionar isso, nos vai dar suporte, né, para atravessar a crise de uma maneira com maior enfrentamento e um suporte emocional maior, né, para não submergir aí diante do caos social. O que se percebe é a necessidade de mudar algumas palavras, né? Por exemplo, a palavra quarentena parece ser muito forte, Né? O isolamento social é muito forte. Você trouxe aí uma palavra diferente, mais amena, que é qual? Proteger-se, né? Proteger vidas, né? Salvar vidas. É o ressignificar. Entendeu? Eu acredito que a própria mídia não ajuda nisso, né? Sim. Porque quando fala quarentena, já está dizendo, né, que a pessoa tem que ficar isolada. É alarmista, né? O que isso produz para quem está ouvindo, para quem já está numa situação difícil? Se a gente tivesse muitas informações assim, olha, isto passa, isto vai passar, este momento de distanciamento necessário, tivesse palavras mais brandas, ajudaria bastante, não é mesmo? Sim, com certeza. Então a gente tem uma mídia que também não colabora nesse sentido. Não colabora, né? Infelizmente, né? Bem, a gente percebe nesse contexto da quarentena que as pessoas precisam ter uma convivência satisfatória. Então tinha aquela questão da quarentena por alguns dias, né? E já perdura mais de um mês e foi prorrogada, né? Então essa quarentena aí vai se estender mais que 60 dias. O cenário vai mudando. Uma coisa é como se a pessoa estivesse saindo de férias, né? Todos estavam trabalhando, estudando e de repente tiveram que ter a sua convivência familiar dentro daquele período que foi prorrogado segunda, na terceira vez e agora pela quarta vez aqui em São Paulo. Então, a questão é como ter uma convivência satisfatória, né? Pais e filhos, na medida que a quarentena vai se prolongando. Você acha que aí depende muito da questão intrapessoal para depois, de fato, atingir esse relacionamento interpessoal satisfatório? Sem dúvidas, né?
a forma como a gente comunica, interpreta as coisas e comunica para nós mesmos, a gente vai transmitir isso para quem está ao nosso redor, né? Então vamos pensar, pais que já estão catastrofizando tudo. Qual a linguagem que eles estão usando isso para a criança, né? Como eles estão transferindo é uma realidade, mas como que eu estou me comunicando interiormente? Então eu posso ansiar a casa inteira, levar até uma criança, né, a ter uma síndrome do pânico por conta das palavras. Então, a comunicação, como eu estou me comunicando, esse equilíbrio, essa harmonia interior vai fluir no ambiente familiar. A gente chama de retroalimentação, né? A gente vai alimentando uns aos outros dentro de casa, emocionalmente. Quais dicas você dá nesse sentido para não acontecer o purê emocional e também ter os limites imaginários nesse período que vai se prolongando da quarentena? Os laços familiares, eles são aí a força motora do nosso equilíbrio emocional, né? Essa é a grande verdade. Então, que bom que a gente pode estar em casa, né, com a família, porque é voltar para o núcleo da sociedade que é a família. Então, nesse momento, a gente precisa do respeito mútuo. Sempre precisa, né? Sempre vai precisar, mas neste momento é o momento de respeitar o espaço do outro. Então, assim, se eu tenho crianças pequenas em casa que não estão indo para a escola, eles têm uma energia ali, eles querem brincar, eles querem fazer barulho. Eu tenho que respeitar até o momento deles para isso. Mas isso não quer dizer que não vai ter limites, né? Vai ter um momento para isso, vai ter um momento para o silêncio. É não perder a visão de autoridade, não perder a visão realmente dos limites, né? Ter uma rotina de atividades com as crianças, com os adolescentes, ter o momento do estudo, ter o momento do jogo, né, ali do game, não é livre, porque esse ambiente livre e permissivo, ele vai acabar prejudicando o andamento da família nesse tempo, né? Então isso deve permanecer e também a comunicação saudável, né? Porque temos 3 formas de comunicação. A comunicação que é passiva, que é quando assim, olha, por dó, pelo que a gente está vivendo, então eu me anulo, né? Eu me calo como mãe, como esposa, como esposo. Nós temos um outro tipo de comunicação que é agressiva, né? Que é transferir a raiva, o medo, a insegurança pelas palavras agressivas. E nós temos a comunicação ideal que é assertiva, né? Que é o pensar o que eu vou falar, né? Planejar isso. Então é o momento para isso, né? De respeitar o espaço do outro, de ter uma comunicação assertiva. E eu até me lembro aqui de algo que é muito importante permanecer, mesmo em tempo de quarentena, né? Que é fazer de casa o ambiente acolhedor e um ambiente aconchegante. Então, como a gente faz isso? Preparando a mesa, né, para comer em família, isso deve permanecer, oferecer o melhor para cada um. Se é um aniversário, continuar tendo o rito, né, os parabéns. Hoje tem muitas famílias que estão usando dessa estratégia, né, de fazer as videoconferência em família, porque a gente une os demais familiares e a gente não deixa de preservar aquilo que dá a estrutura familiar, né, que tem a ver com comemorações, que tem a ver com aquilo que é íntimo, mas que a gente vai estar vivendo de certa forma. Então é importante a questão da criatividade, né? A gente sabe Isso. que toda família tem uma configuração diferente. Por exemplo, tem pessoas que moram sozinhas, né? Então elas precisam, nesse período de quarentena, e tão distante, inclusive, de seus pais, elas precisam de uma rotina, né? Quem mora sozinho, por exemplo. Agora, numa outra configuração, você acha importante que haja uma reunião para essa questão de buscar a criatividade, de criar uma rotina bacana, seja para o esposo, para a esposa, em relação a pais e filhos, com seja brincadeiras, meditações ou canto, trazendo aquelas palavras importantes que devem ser faladas no contexto da família, o que está acontecendo lá fora, mas também procurando viver uma vida natural em família. É importante essa questão de se buscar, seja na criatividade, ou então buscar mecanismo até mesmo regras para o bem-estar familiar, dependendo de cada configuração. Como você percebe isso? Com certeza, né? É o momento de fazer ajustes que antes não pertenciam
àquele contexto. A gente costuma dizer que toda família tem o seu sistema de funcionamento, tem as suas regras, tem os seus acordos, e talvez nesse momento vai ter que mudar algumas coisas, remanejar. E tudo bem, né? O que precisa fazer é sentar, conversar, né? O casal, no caso, levar isso para os filhos, né? De uma maneira mais decidida, mas abrir espaço para os filhos também compartilharem, né? É um momento de acolher as angústias de cada um. Então, como a gente faz isso? Ouvindo, conversando, estabelecendo essa questão da criatividade, como foi citado, né? De ter momentos de brincadeiras, de jogos, momentos em que a gente se liga um ao outro através de uma história, através de um devocional. É um momento de dar escuta, né, um para o outro. Isso é criar um ambiente acolhedor. Então, talvez essa é a maior necessidade atual da família. Buscar as atualizações que está acontecendo lá fora que compete realmente aos responsáveis, mas ao mesmo tempo buscar a atualização naquele momento e depois tentar se desconectar e procurar ter uma vida normal, em um contexto familiar, que aí depende muito da criatividade, da boa vontade e até mesmo de estabelecer novas rotinas, né? Para não ter esse desgaste emocional. A rotina, ela traz segurança, né? Muita gente está falando, olha, eu não sei mais que dia que é sábado, que dia que é sexta-feira. Isso não é tão bom assim, porque mexe com aquilo que é o senso de produtividade. A gente tem que sentir que a gente está produzindo algo, que a gente, isso não a nível só concreto, né, material, mas produzindo algo psicológico, né, algo a nível da inteligência, construindo algo. Então, se propor a ter uma atividade que vai trazer essa recompensa, né, de que olha que legal, eu estou fazendo um curso online, eu estou aprendendo um idioma, né, ou estamos fazendo algo em família que há muito tempo queríamos fazer e hoje a gente está conseguindo, tudo isso traz uma motivação, né, e não deixa a gente naquele estado com o nível de dopamina super baixo, né, serotonina sem o bem-estar. Então a gente tem inúmeros recursos para promover essa motivação mesmo em uma situação mais restrita. Buscar satisfação e contentamento dentro realização, né, da quarentena, né? Buscar esta harmonia aí. É um grande desafio, né? Porque nós somos seres sociais e nós temos um cérebro que é social. É a partir do outro que a gente se constrói e que a gente se constrói como eu, um eu no mundo, né? Então a gente precisa do outro para isso. E quando a gente fala a respeito do distanciamento, não é só de um ambiente, né? São todos os ambientes, igreja, lazer, trabalho. Então, isso pode provocar até mesmo uma crise de identidade. Porque, por exemplo, a sensação, às vezes, de despersonalização, muitas pessoas relatam isso. Nossa, parece que eu não estou conseguindo me encontrar. Né? E isso ocorre exatamente porque a nossa identidade ela está interligada com o outro. Então, por exemplo, a minha identidade cristã, ela se fortalece quando eu estou no ambiente com pessoas que professam a mesma fé. A minha identidade profissional está no ambiente onde eu tenho uma atuação profissional, né? Então, estar isolado desses ambientes pode provocar essa certa crise de identidade, né? Então, isso é natural, pode acontecer, mas a gente tem aí os recursos que nos inserem e dão, de certa forma, não nos deixa de sair do trilho. A gente continua tendo e construindo essa identidade, né? Que é, por exemplo, pela internet, né? Pelo culto online, um trabalho que você faz em casa, que você continua mantendo contato. Então, isso pode provocar um senso até mesmo de desamparo, se a pessoa não estiver criar estratégias para manter esse contato, né? O senso de desamparo é se sentir assim, e agora? Quem sou? O que eu faço? Antissocial, né? O nosso cérebro não é programado para esse ser antissocial. Lembrem lá do filme do Tom Hanks, né? Que ele, na bola ele cria ali um ser para que ele se conecte com ele mesmo. Então a gente precisa de estratégias para não viver esse antissocial de maneira prejudicial. Aí nós temos o quê? Nós temos a questão tecnológica que veio. Isso. Colaborando. Nós somos de uma geração que, em meio à pandemia, tem ajudado bastante, né? As pessoas, elas estão distantes, né? Esse antissocial forçado, mas de alguma forma ela tem mecanismo que tem ajudado bastante, né? Por exemplo, a tecnologia, você acredita que
ela ameniza essa questão do distanciamento coletivo? A pessoa pode usufruir bem disso? Bem disso? Sim, sim, né? Tudo com disciplina, né? Com bom senso é importante, né? E é uma forma, eu até diria assim, né? Que uma bênção que nós temos nesta era é isso. Porque imagina a pandemia passada 100 anos atrás, né? Uma família isolada sem saber o que está acontecendo no mundo é muito mais desesperador, né? Questão dos avós, os netos, né? Essa questão Aham. de dar segurança para os idosos, né, para não adquirir o contágio. Né? Então, a tecnologia não tem afastado de todo as pessoas. Né? Ela favorece quando ela é bem utilizada, né? Então, até estava esses dias comentando uma pessoa dizendo, olha, o que ajuda? A tecnologia ela pode dar esse senso de estar perto quando na verdade não está também, né? Então, uma pessoa esses dias falou assim, olha, meu filho mandando mensagem, sabe aquelas mensagens compartilhadas para todo mundo? Então eu não me sentia amparada, porque não era uma pergunta específica, oi, como você está? Né? Então, é também importante a gente frisar isso, que se eu vou falar com alguém, que seja de verdade, né? Que seja uma verdadeira escuta, oi, como você está? Que essa pessoa tenha a oportunidade de falar o que ela está sentindo. A gente também tem essa falta, né? Se você está sozinho, você quer que alguém te escute, você quer compartilhar os seus anseios, as suas angústias, né? Ter essa escuta acolhedora também. Então, as mídias sociais, as redes sociais, elas são importantes, elas nos dão um senso maior de estar ligado, conectado, mas é importante frisar isso, né? Que seja de verdade. Quando falar com alguém que seja de verdade, eu acredito que é isso que produz uma segurança maior para essa relação humana. Ok, então, em meio ao distanciamento social coletivo, a tecnologia ajuda desde que a gente seja verdadeiro, né? Verdadeiro, não no automático, porque isso o nosso É, cérebro, ele não entende como está olhando para mim, sabe? O estar olhando de verdade. Agora, quando é diretivo, né, pessoal, como você está, uma conversa real, ainda que seja a única conversa da semana, mas se ela foi de verdade, ela vai produzir efeitos benéficos muito maiores do que aquilo que está no automático. ok. Bem, em meio a tantas notícias ruins, né, falta de respostas também do poder público, né, uma pessoa que está em quarentena, ela pode desenvolver algum tipo de TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Como ela deve evitar? Se é possível evitar, né? É possível evitar, né, quando a gente fala de TOC, a gente está falando do transtorno obsessivo compulsivo, que talvez algumas pessoas desenvolveram, né, no nível mínimo, né, mas essa questão do lavar as mãos, o TOC é o comportamento repetitivo. E o comportamento repetitivo ele acontece porque tem um pensamento intrusivo repetitivo. Então é o medo da contaminação, o medo de morrer, o medo de algo ruim acontecer. Então quando a pessoa ela tem um comportamento repetitivo, ela tem uma falsa sensação de alívio. Só que daqui a pouco ela precisa repetir aquele comportamento, né? Para a gente não chegar a esse nível, né? Para as pessoas não chegarem a esse nível, é necessário que, primeiramente, fazer a maêutica do autoconhecimento, que é a pergunta para si mesmo. Bom, se eu já lavei, se eu já esterilizei, por que eu estou fazendo de novo? Por que eu não estou me sentindo seguro, né? Há casos que sim, é necessário o tratamento medicamentoso, porque já está em um nível, como eu ouvi esses dias, né? A pessoa disse, olha, minha mão já está ficando machucada de tanto lavar com lisoforme e água sanitária. Então já é um caso, né, que precisa de uma atenção maior, né, de um tratamento realmente. Quando a gente fala de toque, a gente está falando, uma pessoa que desenvolve o toque, ela é um perfil ansioso. Então, é aquilo que já está no ser. É a ansiedade que acaba desencadeando tudo isso, né? Que é na tentativa de amenizar o medo, a angústia. Então, ela cria um pensamento, né? A ansiedade, ela pode também surgir pela falta de conhecimento, né? Se a pessoa sabe que ela chegou em casa, tem que fazer asepsia, lavar as mãos com água e sabão, então álcool gel, então ela já está protegida, né? Então ela precisa buscar o conhecimento para evitar, inclusive, a ansiedade, né? Se ela não busca o conhecimento, ela vai acabar sendo ansiosa pelo desconhecido. Ela cria ali estratégias que
da mente dela, né? E que não tem a ver com a realidade em si. A gente já percebe, por exemplo, membros da família que um fica fiscalizando o outro, tá entendendo? Não, tudo isso é importante, né? Mas é importante também esta conferência de ter essas tratativas de um padrão, seja de asepsia, esse entendimento em casa, né? Para amenizar essa questão da ansiedade, né? Mas o que a gente tem percebido hoje, de fato, é que a ansiedade ela já era, né, um indicador. O Brasil já era visto como uma grande potência nessa questão da ansiedade. A pandemia parece que vem para fortalecer mais isso, né? Infelizmente. O Brasil está aí no ranking país mais ansioso, né? Então, quer dizer, um país que já carrega esse pensar no futuro excessivamente, né? O que vai acontecer, eu vou dar conta disso, né? O medo, tá? A raiz da ansiedade é um medo, é a questão de se sentir ameaçado na sua integridade como ser, né? Então a gente percebe que isso se potencializa por diversos motivos, por ter muitas notícias que são sensacionalistas, né? A fala que é muitas vezes potencializada, que é, sabe assim, aonde agride o nosso interior, né? Quando alguém olha para você e pergunta, lavou a mão direito, né? Já tirou toda a roupa que veio lá da rua e trocou e lavou 10 vezes, né? Então, assim, como que isso vai sendo internalizado, né? Às vezes a pessoa já é ansiosa, isso que vem do externo vai Você imagina exacerbar. o profissionais da saúde, né? Aqueles que estão aí na linha de frente, principalmente os intensivistas, né? Que estão nas CTIs ou então nas UTIs e etc., que tomam seu cuidado de prevenção, e a gente sabe o alto risco que eles correm aí de contrair a doença. Imagine se eles, ao chegar em casa, se eles não tiverem esse equilíbrio de falar, olha, eu fiz a minha parte de segurança, de asepsia, etc. Agora eu preciso dormir, porque amanhã é um novo dia de trabalho. Se ele conviver com essa angústia, se foi contagiado ou não, de fato ele deixa de existir e acaba desencadeando sobre ele mesmo, né, ainda mais a ansiedade. Né? Então, se a gente tem os profissionais de saúde na linha de frente, principalmente eles têm que trabalhar bem a questão da ansiedade. E nós que temos aí a oportunidade de estar em quarentena, a gente precisa se perceber, buscar conhecimento e a partir deste conhecimento falar, olha, é o que eu fiz, está certo, estou seguro, pelo menos na parte que eu, no tocante a mim, né, eu estou fazendo, para ele poder então equilibrar essa ansiedade, né? Porque se ele não pensar desta forma, ele acaba inclusive passando isso para os filhos também, né? E a gente já percebe famílias que estão numa neurose por causa da ansiedade e parece que tem já desenvolvido o TOC, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo da limpeza, da asepsia, né? Então, é importante buscar o conhecimento e, a partir do conhecimento, vivenciar o conhecimento, falar, ó, fiz minha parte e pronto. Porque senão ele pode ser refém disso mesmo, né? Isso. Elaborar essa construção de pensamento, né? Fiz minha parte. Então, tenho conhecimento, as estratégias e conseguir descansar no entendimento de que fiz aquilo que estava ao meu controle, né? Aquilo que está fora do nosso controle, a gente não tem como dar conta. A gente não vai ter força psicológica para lidar com situações que estão fora do nosso controle. Então, por isso que a neurose ela é tão prejudicial. Biblicamente, nós temos orientações para lançar fora toda a ansiedade, né? A ansiedade em nenhum momento ela é benéfica. Como se percebe isso? A ansiedade vem da divisão da mente. E quando a mente está dividida, a gente não tem força nem para um nem para outro, né? A oração do Pai Nosso é: Pai, dá-nos o pão de cada dia, né? Então, assim como o maná, o pão, é para cada dia, a força que Deus nos dá é para o hoje. Então, se a gente quer dividir essa força com o amanhã ou com o que ainda vai acontecer, a gente enfraquece. Então, assim, pensar no amanhã, o que é saudável? É o planejar, é a expectação saudável, né? Entendi. Que entra o planejamento, a gente precisa disso, né? Na expectação para a gente se planejar. Agora, a ansiedade em si, ela sempre tem aí a questão do medo, né? Da incerteza, da dúvida. Então, quando a gente fica com a mente dividida, a gente vai enfraquecer
E aí vem, né, a ansiedade que é recorrente, o que ocorre? Vem as doenças psicossomáticas. Muitas pessoas estão relatando isso. A questão da falta de ar, né? Pessoas que ficaram resfriadas, gripadas, com o sistema imunológico baixo. Por quê? Emocional. Né? Então, assim, não foi nem algo fisiológico em si, mas foi o emocional que desencadeou uma enfermidade física. As pessoas começaram a se perceber o quanto elas espirram, o quanto elas tossem, que de repente estava no automático. E se alguém espirrar do nosso lado... Não, parece que a gente passou a espirrar mais, tossir mais e perceber mais certos sintomas alérgicos, né? Então, a ansiedade pode desencadear tanta coisa, perceber ou agigantar sintomas, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Biblicamente, a Bíblia diz que nós devemos lançar, né, fora toda a ansiedade. Parece que a ansiedade ela não é bem-vinda, né? A expectação, parece que até o medo ele é favorável, né? Inclusive, na questão do medo, eu tenho aqui uma pergunta, né? Quanto ao medo, dizem que ele vivido todos os dias equivale a um trauma externo, tipo assim, um assalto. Esse medo vivido diariamente dentro de uma quarentena pode equivaler a um trauma externo? Sim, sem dúvidas, porque o que é o medo, né? O que aciona o medo no nosso organismo? A gente tem uma estrutura cerebral que chama amígdala. Então, toda situação de perigo, a amígdala dispara. E quando ela dispara, o que acontece? Libera adrenalina, libera o cortisol. E numa situação real de perigo, isso é bom, porque deixa a gente em estado de alerta, né? A gente tem mais força, mais engajamento. Agora, imagina um medo que ele é subjetivo. Ele é um medo imaginário, né? Ou é um medo que está somente a esse nível mental. Quando isso se torna uma constante, a gente vai tendo uma danificação cerebral. A gente vai produzindo menos transmissores, né, do bem-estar. E a gente vai tendo uma carga maior de neurotransmissores, por exemplo, o cortisol, né, a questão do cortisol, do estresse. E aí, quando isso se torna recorrente, o que acontece? Vem a estafa, que é o esgotamento mental, né, de ficar focado no medo o tempo todo, tendo aquela reação, coração disparando. E aí, o que ocorre? Nesse esgotamento, que a gente chama de estafa, esgotamento, gera posteriormente o estado deprimido. É como se a gente vai ao máximo ali, explode e depois cai. Então vem aquele estado deprimido, que é tudo sintoma aí relacionado ao estresse pós-traumático. Então, o que equivale, né, a esse trauma externo? O sentido da tensão. A gente fica tenso. Então, da mesma forma de uma pessoa que passa por um trauma de um assalto, de um sequestro, passar por uma situação social que traz um abalo, se eu fico focada no medo, com os meus pensamentos, o meu corpo vai sentir, vai gerar tensão, e aí vai ficar equivalente a esse trauma, vai ficar uma marca, né, um registro emocional. A forma como ele alimenta esse medo. Então, o medo pode ser alimentado diariamente, né? Sim. O medo ele pode ser um dispositivo de segurança. Sim. Mas ele vivenciado, alimentado diariamente, ele vai sendo o quê? Parece que vai impregnando ali, vai criando uma marca psíquica, uma marca. Como é que é? É um caminho, né, que fortalece na mente. A gente tem um cérebro que é conhecido até por um cérebro plástico, né, porque ele muda, ele tem rotas, né, e a gente pode formar um caminho do medo. Então, toda vez que eu me lembro de uma situação, eu já sinto, né, os sintomas pertinentes àquela situação. Então, uma pessoa que ficou com a marca, né, do medo de ir para um hospital, de ver leitos, de não ter leitos no hospital, e ela se vê passando mal, precisando de oxigênio, ela pode construir esse pensamento de tal forma que todas as vezes que ela forma essa imagem, ela tem essa reação fisiológica. Tá. Para não alimentar este medo diário, então, é importante a pessoa se perceber principalmente em um tempo de muita fake news, não é mesmo? Tem percebido aí quantas fake news, né, ou falsas notícias têm surgido. Você acredita que a pessoa precisa, de fato, filtrar as notícias e de que forma ele deve fazer para não alimentar o medo? Essa questão da fake news, né? A gente é bombardeado de informações o tempo todo. Né? Você abre o celular na primeira página, nas páginas das redes sociais, e a gente tem fakes positivas, que a gente até
fica feliz, né? Esses dias eu vi, olha, foi encontrada a cura, a vacina, e um mês está no Brasil. Bom, fake news, não era verdade, né? A gente gostaria que fosse. Mas a gente tem fake news negativas. O meteoro está caindo na Terra daqui 2 minutos. E muita gente acredita, né? Então a gente tem fakes que acabam aí colaborando, né, para desencadear o medo. E a gente tem também toda uma informação que muitas vezes a gente sabe tem pretensiosidades, né, políticas por trás. Então é preciso ter um filtro muito estreito, né? E saber o que eu vou buscar. Eu vou me atualizar, preciso saber como está o mundo, a gente precisa ser realista, mas assim, até que ponto a gente vai? Por que eu estou indo além? Né? O que eu estou compartilhando? O que eu estou escolhendo ver? A gente tem essa decisão. O que eu vou levar para minha mente? Porque o que eu levar, né, as entradas da vida, o que é? São, né, os olhos, os ouvidos. Então, tudo isso vai ficar uma marca ali mental. Então, a gente tem a capacidade de escolher, de decidir o que eu vou ver, o que eu vou ouvir e como que eu vou interpretar Buscar isso. fontes, né, fidedignas, né, de informações, ter esta atualização, né, e procurar viver a vida naturalmente em quarentena. É claro que tem a questão das dívidas ou então das responsabilidades, né, isso aí é um outro cenário. A pessoa precisa, de fato, buscar as boas notícias naquele contexto, né, no horário ou na fonte certa. É mais fácil, muitas vezes, pensar no que vai acontecer de mal do que formular assim, não, vai dar tudo certo, né? A gente tem realmente uma tendência na nossa natureza humana que é o negativo, que é olhar para o que vai dar errado, porque isso ameaça a nossa integridade, né? Então a gente tem medo, e o medo sendo um mecanismo de sobrevivência, a gente foca naquilo que pode roubar a nossa vida, né? Em aspectos psicológicos, emocionais, e isso é de forma inconsciente mesmo. Então, assim, tem pessoas que são viciadas em notícias trágicas. Trágicas, em né? transmitir isso, em compartilhar com o maior número de pessoas, em levar notícias ruins. Porque, de certa forma, é até uma proteção, né? Um mecanismo de proteção. Eu sei de algo, né? Eu descobri algo. Então, assim, é uma tomada de autoconsciência também, de autoconhecimento, em perceber por que estamos nos alimentando, né, de maneira exagerada, né, das notícias ruins, por que o assunto é só sobre as notícias ruins, por que em casa a gente só fala de tragédias, das contas que vão vencer, né, do que está ocorrendo de pior. Por que as conversas não mudam? Porque, de alguma forma, a gente criou já um ciclo, né, viciante sobre esses temas. E quanto mais a pessoa alimenta o medo, mais impotente ela vai ficando, né, diante desse quadro catastrófico que tem por aí. Nós, como cristãos, a gente tem um amparo, não é mesmo? Tem a palavra de Deus, as promessas na palavra de Deus, tem a questão da oração, né? A gente percebe esta necessidade de entender o medo como um dispositivo de segurança, mas não como um passarinho que você tem que alimentar todo dia, né? Porque cada vez que a gente alimenta o medo, principalmente com fake news e etc., mais impotente a gente vai ficando e mais ansiedade a gente vai promovendo e acaba, então, passando isso ou contagiando também a família com outro tipo de vírus, né? Que é o da ansiedade e o medo propriamente dito. Eu tenho uma pergunta aqui, talvez mais no campo da filosofia. Como dividir a razão e a prudência diante da pandemia? Dividir razão e prudência, principalmente quando há diferença de pensamento nos membros da família, né, no contexto aí da quarentena. É possível conduzir a família em uma média salutar? Conduzir a família em uma média salutar de razão e prudência? Como eu havia falado, né? Às vezes cada membro da família está numa fase da interpretação do que está acontecendo. Então, assim, tem aquela pessoa que está na negação. Ela fala que é tudo mentira, que ela vai sair sem máscara, que não precisa, que é um mecanismo de defesa que ela encontra para o seu medo, né? Então, é preciso levar essa pessoa ao raciocínio. Por exemplo, o mundo inteiro criou isso, né? É só no Brasil que estão... Não, o mundo inteiro é uma realidade. Então, eu tenho que raciocinar. E a prudência é o bom senso, né? O que vamos fazer a partir do entendimento do que está acontecendo. Então,
acredito que compartilhar, né, informações, compartilhar o conhecimento é o que constrói o bom senso. Né? Levar as pessoas a essa percepção é uma necessidade real. Por mais que ele tenha dados estatísticos e ele passa a ter razão naquilo que ele defende, ele não pode ser imprudente, né? Sim. Porque eu não faço parte do grupo de risco, então, acho que não, né? A pessoa ela precisa mudar a mentalidade pensando no social, pensando no todo, pensando na família, né? No que isso pode levar, assim, a consequência disso ao nível humanitário mesmo, né? E ele passar a ser mais sensível em relação à dor do outro, né? Sim. Que talvez ele não foi atingido, protegido, ou talvez não teve sintoma nenhum da Covid, mas ele precisa respeitar o que o outro está, de que forma o outro foi atingido. Então a razão e a prudência precisam caminhar junto, né? Com certeza, né? Não tem pessoas que têm o raciocínio, mas ignoram as tratativas, né? O protocolo. Então, assim, a razão e o bom senso e a prudência é o que nos caracteriza como o altruísmo, né? Pensar no outro. E isso é essencial para a nossa vida e sociedade. Cristo, inclusive, falou da prudência, né? Dedicar a casa sobre a rocha. É um exemplo de prudência, né? Ser simples como a pomba, mas ao mesmo tempo também ser prudente como a serpente, né? Então, razão, podemos ter razão, mas devemos ser prudentes. Vamos falar um pouco do mundo pós-pandemia? Vamos imaginar este mundo pós-pandemia. Na sua percepção, o que aprenderemos como um ser tricotômico, né? Corpo, alma e espírito, diante dessas perguntas que estarei fazendo aí para você? Nós seremos mais cuidadosos em relação à prevenção de doenças, ou esse pensamento ao longo do tempo vai passar e a gente vai levar a vida como era antes? Bom, de acordo aí com os inúmeros estudos feitos, né, toda guerra, pandemia, ela traz uma transformação política, social, moral, né, uma transformação psicológica. Então, a questão é que a gente voltou para algo tão simples e tão essencial, lavar bem as mãos, né? É algo que é essencial. Se você não está bem, se você está gripado, por que você vai visitar a casa de alguém levando vírus, né? Então, são coisas assim tão simples, mas que no natural do cotidiano ninguém liga, né? Digamos assim, né? Vai para o shopping, aquela movimentação. Então, eu acredito que isso vai nos tornar, ou nos traz essa reflexão para sermos mais cuidadosos, né? Para que a gente... Tem muitas pessoas aí tomando polivitamínicos agora, né? Pensando na saúde, pensando no sistema imunológico. Então, eu acredito que é para se pensar na saúde física, né? No nosso ser, assim, de cuidados mesmo, um autocuidado a nível melhor, né? Um nível melhor. Se cuidar, e também eu acredito que tem esse ganho mesmo de não contaminar o outro. Antigamente a pessoa espirrava, tossia e tal, sem aqueles cuidados básicos de transmissão, né? Então a gente acredita que isso traz uma melhora na questão de prevenção, né? Muito bem, agora em relação ao próximo, a sociedade, vamos falar a sociedade aqui brasileira, né? Ela vai se aproximar mais, tá, nesse contexto do outro, ou após pandemia vai fazer com que as pessoas se distanciem mais? Qual a sua expectativa disso? Teremos mais aproximação ou distanciamento? Aí entra uma questão que a gente não tem tanto a resposta para isso, né? Porque o que se percebe, que até muitos estudos apontam, é que vai demorar um tempo maior para ser frequentado ambientes que tem coletivos, né? As pessoas vão estar mais reservadas para isso, vão evitar, né? Mas também, por outro lado, a gente entende que o brasileiro, como foi citado, ele é caloroso, ele é do humano, ele é do toque. Então, às vezes, sabe aquela fase da abstinência que quando volta com tudo, né? Então, a gente está falando dessa questão de contato. Agora, a questão afetiva, eu acredito que nós teremos uma reaproximação mais estreita, né, de valorizarmos o estar juntos, os momentos que a gente pode se reunir como igreja, como família, né, de ter essa proximidade social de uma maneira mais estreita. Interessante, né? Esse momento de quarentena, né? Parece que foi resgatado alguns
pratos do Ratatouille, né? Fala Ratatouille, né? Bolinho de chuva, a família, o bolo, o café, a conversa, né? Eu acho que isso trouxe aí uma coisa bacana que pós-pandemia, de repente a mesa seja resgatada. Você vê essa possibilidade da mesa, de todos estarem em volta da mesa, ser resgatado quando nós tínhamos antes da pandemia, cada um no seu mundinho, cada um nas suas prioridades. Você acredita que a mesa, que é o simbolismo de comunhão, de koinonia, será resgatado? É interessante, né? Que no começo do ano a gente estava com uma palestra falando exatamente desse mundo que estava do individualismo. Então, às vezes, se reunia a família, os parentes, e cada um estava no seu celular, no seu mundo. E agora a gente está falando do oposto, né? Das pessoas lembrarem que existe a conexão próxima. Então, a gente tem escutado muito relatos de pessoas que dizem: poxa, eu queria estar perto de fulano, eu queria dar um abraço, eu queria conversar, porque só por aqui não está sendo suficiente, né? Então, eu tenho essa convicção de que isso resgate a gente perceber por nós mesmos da necessidade da proximidade, que nos faz humano, que nos faz o pertencimento está aí, não está baseado em uma rede social, em um vínculo virtual. O compartilhar, a divisão de tarefas em casa, de repente houve uma nova percepção disso, né, no contexto familiar. A parceria, familiar. Né, o que tem se falado muitos casais que têm visto como algo favorável para o seu casamento é a questão da parceria, né? Para lidar com os filhos em casa, para lidar com a divisão de tarefas, é o resgate do companheirismo, da parceria, né? E que está ocorrendo em muitas famílias nesse momento. Que isso permaneça, não é mesmo? Que permaneça. Muito bem. E como cristãos, ou como religiosos que somos, né, seremos mais fervorosos? Bom, eu creio que a questão de olhar para o nosso ser espiritual é onde está a base do crer para a vida, né? Então, eu estava assistindo esses dias uma programação que estava mostrando como os canais voltados à espiritualidade cresceram em números de acesso. Então, diante da crise, do incerto, as pessoas se voltam para a fé, né? Porque a resposta, o suporte não vai estar mais no externo, naquilo que é material. Está naquilo que transcende. É uma resposta daquilo que vem do divino, né? Que a gente fala. Então, assim, eu creio que a espiritualidade, ela tende a impulsionar algo nas pessoas, né? De não só agora buscarem um Deus que corresponde às minhas necessidades materiais. Mas o que a gente percebe? Que as pessoas estão buscando a Deus por aquilo que ele responde da necessidade existencial, né? Por os meus medos, para as minhas inseguranças. A resposta está onde? Está no Deus que oferece o carro e a casa? A gente não tem nem mais, não estamos nem escutando tanto os testemunhos sobre isso, né? Prosperidade como um todo, né? A prosperidade, não que isso não ocorra, né? Isso é uma consequência de uma vida próspera com Deus, mas o essencial do nosso ser é ter as respostas para aquilo que é humano, né? Para as angústias existenciais. E essas respostas nós temos em Deus. Então, eu acredito que nesse momento as pessoas estão refletindo mais sobre isso, né? O que é o futuro? De onde viemos? Para onde vamos? Qual o propósito? Qual o sentido da vida? Isso nós encontramos na fé. E ela que dá o suporte para a gente atravessar as crises. Pessoas melhores, né? Porque a diversidade parece que tem nivelado todo mundo, né? Quando se fala que a rede pública não tem tantos leitos de UTI mais, etc., e até mesmo os leitos de UTIs da rede privada também pode ser disponibilizada para o governo, e até mesmo a questão de fila única, né? Se aumenta o número de pessoas que têm necessidade de um atendimento médico mais, né, complexo, essa linguagem fila única não tem classe A, classe B, classe não C. Tem raça, não tem status, não tem dinheiro. As pessoas, elas se percebem nesse contexto de contexto igualitário, né? Somos todos o quê? Sensíveis, somos todos vulneráveis. Eu acredito que nesse contexto de cristianismo, muito mais nós temos a obrigação de sermos cristãos melhores
no amar o próximo, que é o tema do cristianismo mesmo. E agora, como igreja, a igreja coletiva será uma igreja melhor? Qual será o discurso daqui para frente da igreja? A igreja coletiva, né, independente de denominação, ministério. Como você percebe o discurso desta igreja pós-pandemia? Bom, a nossa esperança é que seja relacionado àquilo que o Senhor colocou como uma missão, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho, né? Levar o evangelho, a palavra, as respostas, né? Eu creio que pós-pandemia a transformação da igreja, ela precisa estar nesse nível de ver o outro pela sua essência, por ser humano, né? Por saber ter um olhar de amor, de empatia, né? O olhar do altruísmo mesmo. Isso se relaciona ao evangelho e que pode ter ficado perdido, né, ao longo do tempo diante de tantas distrações e de tanto oportunismo que infelizmente existe. O resgate, então, as boas notícias, de fato. As boas, né? Novas. Tá, ok. A gente percebe que nesse contexto da quarentena e alma, né, a gente falou dos ganhos satisfatórios emocionais, também das possíveis perdas, inclusive até mesmo desenvolver o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, essa questão da potencialidade da ansiedade e alimentação do medo pode ser mecanismos destrutivos até, né? Mas também a gente tem percebido grandes ganhos no contexto familiar, de aproximação, da partilha, da coinonia, de valores prioritários como a vida, né? E nesse contexto, a gente tem percebido que parece que as pessoas voltaram o olhar para aquele contingente mais vulnerável, como os idosos, por exemplo, ou as pessoas que têm alguma deficiência, como por exemplo diabetes, a questão vascular, né? Uma morbidade que fala, né? Que estaria dentro do grupo de risco. Você acredita que houve um novo olhar, uma proteção? Olha, eu preciso proteger meus avós, meus pais, o idoso, ou esta pessoa que tem uma certa deficiência. Será que nesta adversidade, na quarentena, as pessoas passaram a perceber mais esse público e ter um carinho melhor? Ou você acha que nada mudará nesse sentido? A gente começa a entender as necessidades específicas, né? A gente pode ter aquela visão de achar que todo mundo é igual, né? E aí, diante dessa situação, a gente percebe que não. Cada um tem as suas necessidades específicas e que precisam ser olhadas, que precisam ser assistidas. Então, quando a gente fala desse olhar que muitas pessoas estão tendo para os seus pais, para os seus avós, é o enlaçamento da gente perceber que a nossa história, ela vem, né, tem ali uma historicidade que a gente precisa preservar e respeitar, né? Então, isso volta, acredito que o ser humano a olhar as bagagens hereditárias no sentido emocional, de cuidado, de valores, né? E principalmente da gente perceber em relação à própria saúde, né? Como que as pessoas têm tratado a saúde dos nossos idosos, das pessoas com deficiência, que estão em casa, que não tem realmente como sair, né? Elas já estão em quarentena há muito tempo. Pois é, eu acredito que esta visão tenha sido fortalecida, né, de perceber o idoso, a necessidade do cuidado, né? E também a gente estava fazendo uma análise, pegando aqui o celular do Wanderson, que daqui a pouco a gente vai interagir com as perguntas aí dos nossos ouvintes aqui. Só lembrando aqui, nós temos aqui na nossa sonoplastia o Wanderson, viu? Que está sempre dando esse total apoio. Bem, voltando à questão da percepção sobre os idosos, a gente percebe neste universo de cuidado como é diferente, né, esta visão sobre o idoso na Europa, na Ásia, na África, no Brasil. Na Europa é comum o jovem, quando entra ali no seu universo universitário, ele vai estudar num outro país, praticamente ele sai de casa e deixa ali os pais, né, ou deixa ali os idosos, né? E a gente percebeu na Itália o número de idosos que faleceram, porque é uma questão cultural mesmo, né? Os filhos saem de casa e vai estudar, vai trabalhar e, infelizmente, o número de asilos, né, ou da melhor idade na Europa é grande. A gente percebeu
também quantos idosos faleceram, né? Sozinhos, né? Você acha que lá na Europa, com esse acontecimento de tantas perdas dessas pessoas da melhor idade, será que vai ter alguma mudança? Já no Brasil, você acredita que esta percepção vai estreitar os laços? A gente já percebe que na Ásia já há um respeito, né, pelo idoso, né, como uma biblioteca. Então, eles têm a experiência do idoso como um prêmio e eles não distanciam do idoso, né? A gente pega, por exemplo, no Japão, eles valorizam muito isso. Também na África tem esta percepção. Eu queria que você fizesse uma análise se haverá ou não alguma mudança desse novo olhar para o idoso na Europa e também aqui no Brasil. Eu acredito que na Europa existe aí o componente cultural e que acredito que trouxe uma reflexão de perceber no outro o eu amanhã. Então, ver ali um número de idosos falecendo dentro de casa, né, estando sozinhos, desamparados, que tenha promovido a reflexão de que esse idoso sou eu amanhã, ou nós vamos ter mudanças significativas na estrutura familiar para que se tenha uma velhice digna, né? Porque o que é uma velhice digna? É ter esse respeito, né? Ter essa proteção, é ter o amparo, é ter o cuidado, é ter o senso de pertencimento. Então, acredito que promova essa reflexão do pensar. Esse idoso sou eu amanhã, ou nós estaremos engajados em construir, né, uma visão familiar para que amanhã a gente tenha o idoso como alguém de valor e mais respeito dentro da família, onde esteja perto, onde haja proximidade, onde haja um vínculo verdadeiro e significativo, né? Então, acredito que isso só ocorre quando as pessoas se veem no outro e elas decidem trabalhar para que mude a mentalidade da questão do não são necessários para a sociedade, não tem mais produtividade, a gente vai isolar, né? Então, nesse ponto negativo, é algo que acredito que promoveu uma nova visão. Okay, então, vou te fazer uma pergunta surpresa para você sobre as forças centrífugas, ou centrífuga e centrípeta, né? A força centrífuga é aquela necessária para colocar os membros da família, os filhos, para fora, né? Para a sua independência, para o mercado de trabalho e para a vida, porque esse é o ciclo vital. E tem a força centrípeta, que é para o meio, do acolhimento, da proteção. Você entende que tem que ter mesmo essas duas forças no contexto familiar, dos pais orientando os filhos a irem e, ao mesmo tempo, tendo o entendimento que eles precisarão daqueles que eles estão colocando para fora lá no futuro. Porque se os pais cuidam, amanhã eles precisarão de cuidado. Você acredita que na Europa eles potencializaram a força centrífuga e depois esses idosos ficaram a ver navios, né? Enquanto que tem outras famílias que é centrípetos, né? Vive todos aglutinados, um grande purê e morrem abraçados. Como você vê essas duas forças, centrífuga e centrípeta, no contexto familiar saudável, né? Forças saudáveis. Entra a questão do equilíbrio, né? Para tudo ao tempo. Então, a família, por exemplo, o excesso de superproteção não é saudável, mas a proteção e é necessária, né? Então, assim, os filhos irem para o mercado de trabalho para construírem suas famílias, a força centrífuga é necessária, é saudável, mas também ter espaço e ter um movimento que fortaleça os reencontros da vida, né? Então, assim, lá na Europa, a gente percebe que eles migram para lugares muito distantes, né? Há um esquecimento mesmo, porque é a mentalidade. Vai, viva a sua vida, né? Então, assim, essa mentalidade do, ok, eu posso ir para um lugar distante, mas, assim, o quanto isso foi fortalecido, né? E não haver um retorno, e não haver reencontros. Então, assim, essa é o grande X da questão, né? Do quanto a força centrífuga e centrípeda, né? Promovem aí o reencontro, a capacidade de manter o equilíbrio e a harmonia familiar. O ser humano não é onisciente, né? Então ele
Se ele quer entrar em um contexto familiar, ele entra para se responsabilizar, para cuidar, para educar e etc., direcionar os filhos. Mas, ao mesmo tempo, ele também, no contexto familiar, ele cuida sabendo que ele será cuidado, né? Eu acho que esse é o ciclo da família mesmo, né? Isto no Brasil, você sente que é mais forte, né? E não ter o receio disso, né? Porque assim, é natural da vida que depois os filhos cuidem dos pais. Mas às vezes existe aquela resistência do não vou ser cuidado, né? De que. Então isso pode gerar algo que é uma mentalidade social de que é uma resistência mesmo, de E quais afastamento. seriam os ingredientes, então? Cuidar para ser cuidado. Olha, um tema bacana para uma próxima palestra. Cuidar ou cuidando para ser cuidado. Isso aí, nesse contexto, o que é importante? Quais são os ingredientes? A questão do afeto, da mesa, do De não contato. perder a comunicação, né? Porque o que ocorre é que muitos filhos crescem e se movimentam na vida e os pais não sabem o que está acontecendo com ele, né? Não há aquela troca de comunicação, de se situar onde está na vida, né? De uma atualização. Isso é um dado muito interessante, né? Há um livro recém-publicado que fala a respeito disso, né? De pais que criaram os filhos exatamente nesse sentido. E aí, qual o retorno que eles têm? Não tem, né? Eles não sabem nem quando o neto nasceu, não tem essas respostas, né? Então, assim, a importância de cultivar isso. Porque, olha só, o que nos ficou? A família. Desde o passado, há milhares de anos até hoje, o núcleo familiar é o nosso lugar de reencontro, é o nosso lugar do estar, né? Então, assim, é uma visão que tem a ver com princípios e valores. Então, uma sociedade como o Brasil, que tem uma raiz, né, do cristianismo, está pautada em princípios e valores, que tem a ver com o valor familiar. É diferente de uma cultura onde isso não existe. Então, assim, a questão de valores e princípios, né, vindos, né, da própria religião, fortalece, sustenta para que a gente trabalhe melhor essas questões futuramente. É, alguns jovens, eles têm essa visão de independência, né? Eu quero ser independente com a quebra relacional. Isso aí pode ser uma grande armadilha, né? Se tornar estritamente independente e esquecendo que o futuro é uma grande surpresa, né? Imagina nessa quarentena quantas pessoas que perderam vínculos, né, com sua família e agora se percebe numa grande necessidade de estar em família, do cuidado, Inúmeras pessoas. do afeto, do Isso. abraço, da proteção. Então, é isso mesmo, a família é enfrentamento, né? Esses dias assisti isso num jornal, né? Eles estavam mostrando os filhos voltando, né, de câmbios que estavam fazendo no exterior e falando, não, eu preciso pegar o avião, né, urgente para voltar para minha família, porque lá eu me sinto seguro, porque lá eu estou também vendo os meus pais, né? Sei como estão. Então, essa visão de pensar exatamente no coletivo, né, familiar, porque a visão individualista, ela ela traz inúmeros problemas e dentre eles a pessoa bebe o próprio veneno, né? Porque no final estar só é o grande peso, né, que acaba derrubando o ser humano. São grandes armadilhas, né? Independência, o trabalho, então o capitalismo. E a Bíblia, ela tem uma receita, né? Bacana para a família, né? De estar juntos. E até mesmo porque a igreja começa em casa mesmo, né? Sim. Com os membros da família. Bem, a gente tem algumas perguntas aqui no chat, bacana, você pode mandar aí a sua pergunta aqui no chat, tá? Falando aí da quarentena e a alma, a gente abordou aí os ganhos, as perdas, né? E também esse momento de percepção bíblica no contexto familiar ou de encurtar a distância, de estarmos juntos à mesa, né? Resgatar princípios. Então você pode mandar a sua pergunta, já estou aqui com o celular aqui, enquanto você está mandando sua pergunta, vou caminhando aqui com a Evelyn, fazendo mais algumas perguntinhas aí. Ainda dá tempo. Evelyn, é o seguinte, ainda na questão humana pós-pandemia, a sociedade fortalecerá o amor ao próximo? Você acha que haverá um grande levante mundial para atender os mais necessitados? Já tem alguns movimentos, né?
independentes e também na Organização Mundial de Saúde, das populações mais carentes. Você acha que, numa visão maior, global, vai ter uma preocupação com os mais vulneráveis? Ou a força do capitalismo ainda vai distanciar esta visão? A gente tenta ter uma visão otimista, né, na ideia de que a gente aprenda com tudo isso, de que haja aí mecanismos, né, forças que visem atender as pessoas com maior necessidade. Porém, a gente sabe que a realidade ela não nos dá tanto essa visão otimista, né, porque a busca desenfreada pelos próprios interesses é o que a gente vê, né, dia após dia. Mas diante de uma quebra, do rompimento dessa busca desenfreada da autorrealização, né, cada um correndo atrás do seu, a gente está vendo que está todo mundo buscando aquilo que é em prol um do outro, né? Então, cremos que isso fortaleça, né, no interior de cada um, onde as pessoas vejam o valor de se doar ao próximo, o valor que tem, a diferença, né, que existe na sociedade quando ela caminha buscando o bem social. Então a gente percebe que uma sociedade que consegue atravessar uma pandemia é aquela onde há uma visão macro, né, que se respeita aos outros, que tem uma estrutura na saúde, que tem uma estrutura que dá condições para as famílias serem alimentadas, né? Então a gente entende aí numa visão mais otimista de que que esse confronto traga esse posicionamento. Nós esperamos isso, até porque na descoberta de uma vacina, né, a gente espera que aquela nação não venha a ser a única e exclusivamente a detentora, né, elevando aí o valor desta vacina e distanciando aí a possibilidade das pessoas terem aí a prevenção, né? Então essa resposta nós teremos aí em breve, né? Deus queira que esta visão igualitária, de amor ao próximo, de atender os mais vulneráveis, de fato se perceba na pós-pandemia, né? Nós, como cristãos, nós já temos o dever, e pós-pandemia, muito mais. Evelyn, é o seguinte, a última pergunta para entrarmos aqui no chat. Que dicas você dá para as pessoas terem paciência nesse tempo de quarentena? Paciência é a espera que a gente tem conosco mesmo, né? A gente se conhece pela paciência. Onde estamos, né? Qual o nosso nível de ansiedade. E é um momento que não tem o que fazer, a questão, o que está no nosso controle. Então, a paciência, a inteligência, é parte da inteligência emocional, é também um fruto do espírito, né? E a paciência, para a gente construir essa mentalidade, moldar as nossas emoções para a paciência, é importante a gente voltar àquele assunto, né? Viver o hoje, saber que há tempo para todas as coisas, saber lidar com a espera não é algo que está no nosso ser, né? A criança ela precisa ser educada para lidar com a espera. Então, assim, como que a gente foi treinado ao longo da vida para lidar com a espera? Para uns, esse momento, se ele não foi treinado, é desesperador. Aquele que soube lidar em outras questões da vida, tendo que ter a paciência, ele criou resiliência, que é a capacidade de enfrentamento, né? Então, assim, se eu não tenho isso, eu preciso construir. E quem sabe esse é o momento e a oportunidade de ser construído. A paciência, ela não tem uma receita, ela precisa ser vivida, né? Com paz, com fé e principalmente com, de novo, o nosso livre-arbítrio, que é decidir ser. Que antes de tudo, né? Decidir ser. Questão bíblica, né, que nos ensina: esperei com paciência no Senhor. Quando a gente percebe que existe uma vontade permissiva de Deus, o que nos resta é a paciência, orar para Deus, quem sabe, abreviar os dias, dar sabedoria, né, para o poder público, etc. Mas nós, como igreja, nós podemos esperar com paciência o tempo da quarentena de Deus, independente se trará alguns desgastes, algumas perdas, mas a gente tem vários exemplos bíblicos, né, que quando Deus permite certas coisas, e inclui-se o povo dele, a gente precisa de fato ter paciência. E quando a gente fala de paciência, tem aqui
uma pessoa que disse assim, já vou dizer o nome dela, tá? A Suelen falou o seguinte, olha, eu amo a quietude, né? Quietude interior. Isso. Eu amo isso, eu amo então o silêncio, o esperar. É assim que a gente deve perceber no contexto bíblico e também humano? Sim, né? A vida tem muitos barulhos, né? E às vezes se voltar para si, muitas pessoas não querem fazer isso. A terapia promove isso e muita gente foge da terapia ou o aconselhamento cristão, né? Por quê? Porque é você se olhar no espelho e você vai ver, você vai precisar da coragem de ser imperfeito, né? A coragem de se ver nas suas fraquezas, nas suas debilidades, de assumir o medo, de assumir a insegurança. Mas é somente dessa forma que a gente encontra aí o percurso para o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso desenvolver em fé, o que eu preciso desenvolver nas questões familiares, aonde eu estou errando, aonde eu estou acertando. Então, a quietude interior é conseguir calar as vozes, né, o barulho externo do dia a dia, das nossas roupagens sociais, e nos olhar como a nossa essência, né, com quem nós somos como ser humano. Ok, então tá aqui, ó, Suelen Santos disse, ó, vou confessar que amo, né, a quietude. Bacana, né? Então essa aqui está dentro do Tá dentro. que você espera aqui na palestra aqui. Vamos lá, Fabiana Lima, verdade, não saber o que pode vir, só Deus por nós mesmos. Ou seja, é ter paciência, né? Esperar a resposta de Deus e não viver uma vida de A ansiedade. incerteza é o que a gente tem, né? Tirando a fé, a vida é uma incerteza, né? O que nos dá a certeza é a fé naquilo que está na palavra. Legal. Já Maelise Keila falou o seguinte, olha, é necessário mesmo essa questão de potencializar o criativo, né? Ser criativo nesse tempo de quarentena. Vamos ver mais aqui. Nós tem várias perguntas, né? Vamos ver se a gente consegue, pelo menos aqui, expor algumas. Isso. Você pode também ler algumas aí direto, que estão enviando direto para você e compartilhar aqui conosco. A Raquel Santana, ela perguntou qual a diferença da solidão e da solitude. A solidão é aquele isolamento involuntário, né? Que é aquele estou solitário, estou me sentindo sozinho, gostaria de estar com alguém e estou aqui sozinho, né? Então é aquela melancolia. A solidão, ela não é favorável emocionalmente, né? Porque é sentir-se desamparado. Agora, a solitude é o isolar-se voluntariamente. É uma escolha. Eu preciso estar sozinho nesse momento. Eu preciso voltar para mim, né? Então essa seria aí a diferença. E é bíblico, né? Entrar no aposento, no quarto, e orar e etc. Esse momento. E é claro que como cristãos, a gente nunca estar só, né? A presença do Espírito Santo promove em nós essa abrangência aí de uma visão interior. Sonda-me, Senhor, né? Vê se há em mim algum caminho mau. Essa sondagem que o salmista faz, ele escolhe essa quietude interior e ele chama o Senhor, né, para ajudar a ver. Então o Espírito Santo nos ajuda nesse momento de quietude interior. Legal. A Ingrid colocou o seguinte: realmente, o poder de decisão é muito importante. Absorver apenas o necessário para se manter informado e pontuar as prioridades para ter um dia saudável. É por aí mesmo, né? Está dentro do contexto da palestra aí. Tem uma pergunta aqui do Emerson, dizendo, você acha que a igreja nos lares tem se fortalecido? Ou a questão do culto doméstico também, né? A realidade era que era para nunca ter se enfraquecido, né? Porque a nossa prioridade é, primeiramente, o nosso devocional, nosso particular com Deus, estar à mesa com a família no devocional. Então, pela necessidade hoje, talvez, do afastamento da igreja, os cristãos estão sendo levados a fazerem o seu culto do lar, né? Que já era para existir, mas que com certeza se fortalece, porque é necessário esse momento, é um momento de reencontrarmos com nós mesmos, a nossa identidade cristã, né? Como eu falei, e de um ensino. Talvez o homem vai ter que ser o pastor do seu lar agora, né? A gente sai, talvez, do campo de tantas atividades na igreja. Se uma pessoa estava perdida em tantas atividades e atribuições e se esquecendo de entrar no quarto e fechar a porta e falar com Deus, esse é o momento que está
possibilitando isso, né? Fortalecendo isso. Então, acredito que sim, né? Nós ganhamos espiritualmente tendo essa visão. Tem uma pergunta que falou do desafio do esposo e esposa, né? Parece que há uma competição, né, dentro de casa, né? Porque o marido agora em casa o dia inteiro, né? Claro, tem mulheres aí no mercado de trabalho, mas assim, em casa o dia inteiro, então aquela questão das tarefas, das rotinas, né? Então, alguns desgastes aí, né? O que você sugere para essa convivência a dois? Principalmente a dois. E depois uma segunda pergunta aqui, a questão do crescimento da violência doméstica, né, que aumentou aqui no Brasil mais de 30%. Em casa a gente fica. O casamento, ele nos traz essa visão do outro que a gente, no namoro, se prepara o melhor para entregar para o outro, né? E na relação familiar, a dois, ver o lado luz, como a gente fala, como também o lado sombra, né? São os dois lados. E estar nesse momento, primeiramente é o que a gente falou, o respeito. Eu acredito que 24 horas ninguém pensa igual ao outro, ninguém tem a mesma visão, a mesma interpretação. Então, saber lidar com a diferença, saber também respeitar o momento do outro, se preparar melhor para o outro, né? Estar de uma maneira adequada. É interessante falar sobre isso, porque o casamento ele precisa desse todo, né? Então, às vezes o casal está ali 24 horas juntos, só falando de notícias ruins, né? Eu acredito que o que torna mais leve é a comunicação quando falamos de certo assunto, agora entremos de outro, né? Que a gente passe a ter com um olhar, um bom humor, né? Um bom senso de humor. Isso traz, né? Um fortalecimento um para o outro, né? Então tem muito a ver com, de novo, a comunicação. E este aumento, então, da violência doméstica, né? A gente percebe que, assim, o que mudou? Será que entrou a quarentena, a pessoa se tornou um agressor? Não, a gente entende que o agressor sempre existiu, né? Mas a quarentena revela o agressor. Então, muitos casos a gente está falando de violência doméstica, a violência doméstica ela está relacionada à violência física, sexual, psicológica, moral. E, assim, nos barulhos da vida, de novo, muitas coisas ficam silencioso, né? Modo mute lá dentro de casa. Agora, o esposo que bate na esposa, os filhos estão vendo. Aquela criança que estava sendo abusada, agora a família vê os sinais. Então, isso tem vindo à tona diante do que ficou mais silencioso lá fora, fica gritante dentro de casa, né? Então, é um momento que muitas mulheres, homens, alguns também, né, talvez tenham que tomar aí a decisão, denunciar. Nós temos leis que respaldam isso, né? Então, há esse acréscimo diante, claro, por conta do isolamento e porque aquilo que estava, de certa forma, debaixo do tapete, oculto, vai ficar mais latente, né? Mais latente, mais pessoas percebendo mais também. Mais pessoas, né? Percebendo. Muito bem. Aqui tem uma pergunta do Fábio de Souza. Ele diz o seguinte: como desenvolver o autoconhecimento nesse período de confinamento, né? Porque a pessoa, de repente, está com o ouvido voltado para o que está acontecendo lá fora. Como ele se perceber? Existe um treinamento? Existe um questionário? Aí é tua área mesmo, né? É aquilo que a gente falou, né? O voltar-se para si. É você conseguir se ouvir, né? Perguntar, fazer as perguntas para si mesmo. Por exemplo, o que está por trás desse medo? Não só em relação à pandemia, mas por que eu me sinto tão desamparado? Por que eu me sinto tão frágil? Né? O que tem? Qual é a voz que foi construída internamente? Tem a ver com as experiências que eu passei? Tem a ver com pessoas que eu estou dando muita escuta, né? Tem a ver com um complexo, né, de inferioridade. Então, assim, é fazer essas perguntas e, através das perguntas, chegar a esse autoconhecimento. A melhor forma do autoconhecimento, né, o que produz o autoconhecimento, melhor dizendo, é o enfrentamento de si, né, de ter essa consciência, de falar, não é isso que eu sou, né, é isso que eu estou sentindo, assumir-se para si mesmo. Então, é isso que dá o caminho para a gente mudar o que precisa ser mudado, transformar o que precisa ser transformado, porque enquanto a pessoa nega, culpabiliza terceiros, ela nunca vai chegar ao real autoconhecimento.
né? Porque ela está sempre olhando para o outro, ela está julgando o outro. Agora, quando a gente olha para a gente e percebe o que eu tenho que mudar, o que está em mim fora do lugar, né? Aí a gente tem o autoconhecimento. Ok, tá aí. A dica da psicóloga Evelyn. Bem, tem uma pergunta aqui do Marcos Amos. Dando a paz para todos, tal. Nesse momento de tantas incertezas, como lidar com os projetos, planos, expectativa? Eu acredito que a pergunta do Amos aí é para muitas pessoas, né? Infelizmente, o que a gente sente, né? Eu planejei para que em abril eu tivesse concluído aquele curso. Eu planejei para que em maio houvesse uma festa, né? Algo nesse sentido, planos, projetos. E aí a gente tem que cancelar, a gente tem que retardar, né? É de novo ressignificar, né? É de novo a gente pensar, bom, é necessário, não tem o que fazer, não vai mudar. Então, assim, o que eu vou pensar até lá para realizar? O que eu vou extrair disso que está acontecendo? A gente só consegue fazer isso quando a gente ressignifica mesmo. Eu até me lembro, né, de Provérbios 16:1, que diz assim: aos homens pertence o plano do coração, mas é Deus quem dá a última palavra. Os profetas, né, o pai da fé, Abraão, Moisés, eles receberam uma promessa, mas o percurso até lá foram de incertezas, não é? Foram de dúvidas, circunstâncias que eles não esperavam. Moisés esperava que tinha um mar ali para atravessar para o outro lado? Com certeza não, né? Deus não contou esse segredo para ele. Então, vivenciando cada dia pela fé, né? Sabendo que Deus está no controle realmente, né? Nós temos um outro versículo que diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão estabelecidos. Então, tudo aquilo que nós temos, é aí que entra a diferença daquele que consagra a Deus os seus planos. Porque mesmo diante da crise, o Senhor, se você consagrou ao Senhor, se Deus deu o amém, vai se concretizar. E isso que está acontecendo colabora para o seu bem. Ainda que a gente passe por essa transição de sentimentos, de frustração, de medo, mas a gente tem a certeza de que eu consagrei ao Senhor, né? Essa é a diferença. Eu entreguei ao Senhor os planos, então a gente descansa o nosso coração. Colocação aqui do Lucas Miller. Deus que abençoa, Lucas. Ele diz o seguinte: este é o pior momento para a sociedade, perde apenas para a Segunda Guerra Mundial, mas é considerado o melhor momento para a igreja ser igreja. Você percebe que é o melhor momento? Parece que nós tivemos uma pergunta falando, seremos um cristão melhor? Uma igreja melhor? O que essa igreja poderá priorizar depois, no período de pós-pandemia, né? O que você acrescenta aqui, Evelyn? A gente fica triste em saber que muitas vezes precisa da aprovação para extrair a essência, né? Mas se foi necessário isso, então que a gente viva com intensidade realmente, né? Então eu acredito que é o resgate dos valores e princípios bíblicos, né? Ser igreja é aquilo que, como a palavra diz, não se moldem nesse mundo, mas transformai-vos o vosso entendimento através da palavra, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se algo em nós estava moldado, igreja somos nós, né? Não é só o local, a instituição em si. Então, se nós, como igreja, já estávamos com uma certa modelagem desse mundo, esse é o momento de viver uma transformação de mentalidade, né? A transformação, ela não ocorre só no social. A verdadeira transformação, ela é interior, é de dentro para fora. A gente está tendo a oportunidade de situações exteriores nos levar à reflexão. Mas, de novo, a decisão, o livre-arbítrio é nosso de dizer o que eu faço diante disso, que eu seja melhor. Então, que nós tenhamos essa visão realmente de sermos melhores, mesmo diante da crise, que a provação produza em nós esse caráter aprovado, né? O que nós esperamos. De repente, se perceber nesse contexto, quantas coisas passamos a valorizar, né? Quanto gesto, o toque, o cumprimento, um ósculo santo, estar perto, o contexto de igreja, né? De coletivo, de louvarmos a Deus nos grupos, ministérios, etc. Então, tem muitas coisas que vai fortalecer mais a questão de igreja. E, ao mesmo tempo, também tem fortalecido a igreja no lar, como o Emerson colocou. Culto doméstico, a meditação da família na palavra, o hino. Então, existe várias contribuições. Hábitos que se perderam, né, durante
A gente sabe que hoje a mulher está inserida no mercado de trabalho com mais fluidez, né, com mais intensidade. A criança fica na escola mais de 8 horas. Quantas crianças ficam mais, né? Pouco contato tem com a família. Então, essa é uma realidade social que traz inúmeros prejuízos. A gente sabe disso, as pesquisas comprovam isso. Então, esse olhar para a família agora, a gente espera que as famílias repensem o que estão fazendo. Eu acredito que tem muitas contribuições, né, de pequenos gestos, né? Teve aquele exemplo de alguém na Europa que teve que usar um respirador e cobraram dele lá, se eu não me engano, 500 euros. Falou, o senhor precisa pagar pelos dias que o senhor usou o respirador aí. Ele começou a chorar, aquela coisa toda, né? Daí o médico falou, o senhor não tem dinheiro para pagar os dias que o senhor usou o respirador? Ele falou, não, é que eu tenho 93 anos de idade, sempre respirei e Deus nunca me cobrou por isso. E tendo utilizado o respirador esses dias, vocês estão me cobrando. Eu estou tentando fazer a conta aqui do quanto a graça de Deus, o amor de Deus, a benevolência de Deus esteve na minha vida e eu não percebi. Você vê que coisa interessante, né? A gente ser grato pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia. Hoje muitas pessoas têm dinheiro e não conseguem comprar. Né? Esses dias teve um exemplo de alguém que foi no McDonald's comprar um hambúrguer. A fila era tamanha que ele falou, não vou ficar 2 horas aqui esperando. Quer dizer, ele tinha um dinheiro, não tinha como comprar. Então, quer dizer, tem muitas coisas que vai perdendo efeitos e tem outras coisas menores que vão trazendo significados. Né? Muitas pessoas passaram a cozinhar melhor, descobriram talentos, valorizaram o pouco. Então, quer dizer, a questão do cumprimento, do estar perto, do diálogo, de estar junto, isso faz bastante. Tem muitos ganhos, né? Ganhos, às vezes, nas coisas pequenas mesmo. Não precisa ter muito ganho para entender que é grande. Não, coisas pequenas. É isso, igual eu comentei, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, quem tivesse um pouco de batata em casa tinha uma iguaria. Então as pessoas, elas vivem uma vida e às vezes distancia do que é essencial. O exemplo de Jesus, né, que a gente deve agradecer pelo pão diário, né? Pão de cada dia, pelo ar que respiramos, por ter pessoas perto. Então, eu acho que traz muita mais contribuição do que perdas. Se a gente voltar, né, aos hábitos espirituais, por exemplo, em tudo dai graças, né? Olha só, graças por respirar. A neurociência comprova que a pessoa grata, ela tem muito mais qualidade de vida emocional. Então, ser grato promove toda uma atuação química no nosso cérebro, né? Dar graças pelo ar que respira. Tem pessoas que acham banal. Não, é o obrigatório de Deus, né? Não, dar graças, o que isso gera em nós, né? O coração grato, mesmo passando no caos, ver o que eu sou grato ao Senhor. Isso vai nos dar toda essa capacidade psicológica, emocional, da gente ter uma satisfação. Enquanto que a ansiedade e o medo vai baixando a imunidade da pessoa. De tudo, né? Bem, aqui o Cláudio Fernandes, ele fala o seguinte, ó, hoje conseguimos enxergar, numa percepção dele, hoje conseguimos enxergar uma sociedade doente, um sistema político doente, uma família doente, uma igreja despreparada para esse tempo. Quer dizer, ele faz uma pergunta no final. Assim, esta adversidade, né, da pandemia fez todos perceberem o quão frágil são, né? Seja o poder público, seja a família e seja até mesmo a igreja, né? Parece que a igreja também não esteve ou não estava preparada para esse cenário, né? Bem, eu acho que todos se perceberam quão vulneráveis nós somos, né? Nós temos as grandes potências, os Estados Unidos tem bomba atômica, tem aí as maiores economias de ouro nos Estados Unidos, na Alemanha. Eles se prepararam militarmente. Pega a China, que tem milhões e milhões de soldados, né, e outras tecnologias. A França, por exemplo, a Inglaterra. Mas a existência de um vírus, com menos de 100 dias, fez com que mais de 4 bilhões, metade da humanidade existente no mundo, ficasse de joelhos. Então,
a gente percebe que não é que todos são doentes, é que nós somos dependentes de Deus. Por isso que nós temos o privilégio de termos a palavra de Deus, a companhia de Deus, saber que Deus está no controle. E eles também serão felizes, né? Seja a sociedade, seja o poder público, se eles de fato deixarem Deus edificar a cidade. É o que a gente espera, né, de todos eles. Bem, estamos chegando aqui ao finalmente, então. Tá bacana aqui esse papo aqui, as perguntas que estão contidas, que não dá para responder todos, tá? O pessoal que parabeniza aí esse bate-papo, essa palestra aí. Então, essa quarentena traz os ganhos para a alma, tem perdas, mas depende muito de nós neste enfrentamento. É importante o enfrentamento, é importante entender que existe uma diversidade, mas se existe uma diversidade e eu estou vendo ela patente acontecendo à minha volta, bem, eu também preciso entender que Deus existe, que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo que a humanidade passe por uma diversidade como passou em outras pandemias, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Neste exato momento, aqui no Brasil, principalmente nós que estamos em São Paulo, que é o epicentro, né, da Covid-19, em número de infectados, em número de óbitos, infelizmente, a gente precisa ter este enfrentamento, tá? Ter o cuidado ainda da asepsia, fazer a nossa parte, conservar o distanciamento social, né? Agora o uso de máscara para quem está aí fora de casa, seja numa calçada ou pegando um transporte, ele precisa agora se precaver muito mais. Compete a nós, então, essa prudência, nós faremos isso, mas sempre lembrando que Deus é aquele quem edifica a cidade, que Deus é aquele que guarda a cidade e nós somos o sentinela. Nós vamos fazer nossa parte como sentinela. Porém, mais importante é ter Deus guardando, é Deus edificando a cidade. Eu espero que você, através dessa palestra, se sinta aí fortalecido, adeque aí a sua questão emocional, lance fora toda a ansiedade, busque criatividade, procure ouvir a voz de Deus nesse tempo. É necessário harmonia familiar, é necessário atualizar quanto ao noticiário, mas também é importante não ficar obcecado com todo o noticiário, por mais que sejam fidedignos, mas a gente precisa também dosar aquilo que a gente está recebendo. Espero que Deus abençoe você, sua casa, fortaleça sua esperança, acrescente a sua fé, e nós, como seres tricotômicos, criados à imagem e semelhança de Deus, entregamos para Deus corpo, alma e espírito, crendo que nele está todo o nosso cuidado. As considerações aqui com a Evelyn e depois faremos uma oração final. Amém. Eu vou finalizar aqui deixando a palavra de 1 João 5,4, que diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. A ciência ela tem comprovado isso e empiricamente, né, no campo da experiência, a gente sabe que aonde nós colocamos a nossa fé, no que nós colocamos a nossa fé, promove emoções, sentimentos que aparecem aí no nosso comportamento. Então, que nós façamos a escolha mais assertiva, né, que é crer que tudo passará, mas as palavras do Senhor não passarão. É isso aí. Também, falando aqui no contexto de igreja, tem várias perguntas aí falando no contexto de igreja. Neste momento, é momento de priorizar a igreja no lar. O seu altar que está no lar, a sua oração, seu devocional, seu alimento diário na palavra de Deus. Infelizmente, a igreja ela entrou em um
em um cenário, em um contexto quase que empresarial, né? Então nós temos aí muitos formatos de igreja que dependem de grandes recursos para se manter. É um novo tempo também para a igreja se perceber como igreja nesse contexto, com uma infraestrutura enorme. Então, é melhor uma igreja no sistema paroquial, onde comunidades ou grupos pequenos sejam bem atendidos, do que naquela infraestrutura exorbitante que nesse cenário de pandemia não consegue se manter mais. Até mesmo como igreja, é importante agora a gente repensar. Como igreja, nós devemos priorizar neste momento. Não é a sobrevida da estrutura, não é a sobrevida daquilo que foi montado como igreja, quase que numa estrutura, uma mega estrutura empresarial. É necessário pensar como igreja, como corpo de Cristo, orando uns pelos outros, atendendo os necessitados e voltando à simplicidade do Evangelho, que resume-se nas mesmas boas novas. Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Cristo é o mesmo que pode mudar vida, mudar mente, trazer esperança, viver intensamente esta vida, sendo grato por esta vida, até nas pequenas coisas, e tendo a certeza da vida eterna. Por isso que Jesus falou para Pedro: Pedro, lance fora toda essa ansiedade, essa sua apreensão. Você receberá 100 vezes mais nesta vida. Quando ele fala receberá 100 vezes mais nesta vida, já estamos falando de um nome que foi honrado 100 vezes mais. Porque 2000 anos depois, estamos lembrando aqui de Pedro como patrono da igreja, onde Cristo deixou para ele esta incumbência de apacentar, de cuidar do rebanho. E por fim, Pedro, a vida eterna. Então nós podemos viver uma vida emocional adequada, mesmo com os nossos receios, as nossas apreensões, mas colocando tudo isso diante do altar e sendo fortalecido no Espírito, até porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. É Ele quem nos ajuda com gemidos inexprimíveis quando nós precisamos orar. É esse mesmo Espírito que eu peço que Deus derrame sobre a sua vida, para que você sinta a companhia dEle, o consolo dEle, a tua esperança fortalecida, a tua fé acrescentada. Esse é um tempo, e eu quero dizer aqui, que é um tempo da melhor versão da igreja, da versão atualizada da igreja, onde com certeza ela resgatará plenamente essa necessidade das boas novas em Cristo e viverá como igreja, como corpo vívido de Cristo nesta terra, não priorizando coisas materiais, mas priorizando vida e a coinonia dos santos. Que Deus os abençoe. Estaremos juntos numa nova palestra. Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida. Eu quero encerrar neste momento com uma oração para que Deus te dê contentamento, satisfação, mesmo no momento de adversidade. No conselho lá de Tiago, que mesmo em meio às tribulações é possível ter alegria. Alegria por quê? Porque nós temos esperança naquele que está no controle de todas as coisas. Eu quero orar por você. Deus que abençoe a vida da Evelyn, sua casa, seu ministério. Vamos orar? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por este momento aqui nessa palestra. Te agradecemos pela vida aqui, Senhor, da Evelyn, pelo suporte aqui do bando, na sonoplastia, pela vida dos teus servos que interagiram conosco no chat, Senhor, durante esta palestra. Nós carecemos do Senhor. Nós temos expectações, temos projetos, temos sonhos, mas, Senhor, que toda a confirmação venha do Senhor. Que possamos agora, Senhor, estreitar,
Senhor, o nosso distanciamento, que a gente sinta a necessidade de estar mais próximo. Que a gente valorize, Senhor, gestos pequenos. Que haja o resgate desse conceito de família, Senhor, que é bíblico. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa agora também abençoar esta casa, dando proteção, guardando, livrando. Se porventura alguém é acometido de uma enfermidade, que o Senhor possa fortalecer, restabelecer a saúde. Dar a ela, Senhor, uma noite de descanso, uma noite, Senhor, de um sono reparador, Pai. Senhor, eu quero também aqui orar, porque por esses dias teremos, Senhor, agora, no próximo domingo, Dia das Mães, que o Senhor possa abençoar cada mãe, Senhor, estendendo as tuas mãos, guardando, abençoando, Senhor. Nós oramos, Senhor, a favor de todos aqueles que também, Senhor, foram acometidos por essa enfermidade da saúde. Senhor, pelos profissionais de saúde que estão lá no fronte, da graça, da força. As sociedades, a humanidade depende, Senhor, deles que estão lá no fronte. Também, Senhor, aos homens da ciência, estenda as tuas mãos, toda a sabedoria vem do Senhor. O Senhor pode abreviar estes dias. Quanto à igreja, Senhor, dentro da tua vontade, não muito depois destes dias, que possamos estar juntos, Senhor. Oh, meu Deus, nos cultos coletivos, presenciais, celebrando, enaltecendo o teu santo nome. E que tudo isso, Senhor, nos faça cristãos melhores, nos faça gentes melhores, ó Pai. Oh, meu Deus, nós te agradecemos. Nós louvamos o teu santo nome e cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós te agradecemos e pedimos as tuas bênçãos, em nome do teu Filho Jesus.